ele vai tentar ainda liberar o chat, não é? Eu não sei, ele vai liberar o vídeo. Esperando a Escola Mineira de Direito. O problema é que às vezes é liberado e depois aparece lá até um delay, né? Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala aqui, que às vezes, mesmo a gente não está vendo, já é transmitido. Uhum. Eu estou com o YouTube do lado aqui. Nós já estamos transmitindo agora. Boa noite a todos. Bem-vindos à primeira live realizada numa parceria da Escola Mineira de Direito com a 24ª subseção da OAB de Minas Gerais, Pouso Alegre. Meu nome é Rodrigo Pedroso Barbosa, eu sou mestre em Direito, vice-presidente da Comissão de Direito Penal da 24ª subseção. Conosco aqui hoje a doutora Daniela Scotini Freitas Pereira. Ela é mestre em Direito, professora de Ética Profissional da Escola Mineira de Direito. Ela pode ser encontrada no Instagram, em Dani Scotini. E também o doutor André Quercio Costa, ele é mestre em Direito, professor universitário e membro julgador do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Minas Gerais e em Poços de Caldas, que pode ser encontrado no Instagram, em @AndréQuercio. O meu Instagram, caso alguém queira me seguir por lá, é @rodrigobarbosa.br. O evento de hoje ele está sendo organizado pela Escola Mineira de Direito. Gostaria de deixar o nosso agradecimento ao presidente executivo, o professor Fernando Mello, que é quem idealizou esse evento e quem se aproximou da OAB para fazer a realização nessa data. O doutor Fernando ele vai estar se unindo a nós no final do evento, para a consideração final, e eu peço para todos que aguardem, que nós temos vários avisos para ser dados no final. Gostaria, em nome da OAB, de agradecer a nossa presidência, o doutor Luiz Paulo, que apoiou esse evento, né, e a toda a diretoria, né, que facilitou o processo, a divulgação, e que deu um apoio para que tudo se realizasse. É uma série de lives que estão sendo feitas, algumas pela Escola Mineira de Direito, algumas pela OAB, e nessa na União, que é uma união muito feliz, que são toda a missão de ensino da Escola Mineira de Direito, com os professores aqui presentes, junto com a nossa missão da OAB também de unir e levar informações para os advogados e também para os alunos das diversas faculdades. Né? O tema de hoje é da publicidade na advocacia em tempos de Covid-19, que é uma coisa que tem preocupado muito. Várias tribunais de ética da OAB estão vendo um número crescente de denúncias, porque fica num momento, todos os advogados eles estão afastados e a internet está lá, nós estamos na internet nesse momento realizando esse evento. A internet se tornou ainda mais parte da nossa vida. E com isso se torna, seja acidentalmente, pela nossa vivência online, como se dizia antigamente, né? A vivência no cyberespaço, né? Já estamos lá marcando nossa presença, como a dificuldade que muitos advogados estão tendo de ter novos clientes nesse momento se torna uma coisa muito tentadora. E existe a maneira certa e a maneira errada de se fazer como tudo. E é todas essas questões e muitas outras que vão ser abordadas pelos professores André Quercio e Daniela Scotini. Com isso, eu já deixo aqui o agradecimento pela presença de todos. Não deixem de seguir, de se inscrever no canal da Escola Mineira de Direito do YouTube, para vocês serem notificados. Né? Esse vídeo também vai estar sendo reproduzido depois no canal direito.pro. Né? Com isso, eu agradeço aos professores e passo a palavra para o professor André Quercio, para as suas considerações iniciais e também já para a sua posição como palestrante e debatedor. Professor André. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na companhia da doutora Daniela, minha colega de docência na disciplina de ética. Não vou me apresentar, que o doutor Rodrigo também é um prazer estar com ele, já fez a apresentação e eu fico muito feliz de a gente poder ter esse momento de debater um pouquinho, nesse período de Covid, de afastamento, de isolamento, sobre um tema tão importante que é a publicidade da advocacia. Deixar meu grande abraço aí também para o Fernando, meu amigo pessoal, diretor aí da Escola Mineira de Direito, que nos proporcionou esse encontro aí online, e também ao presidente da OAB de Pouso Alegre, que deu todo o nosso apoio também, na figura do doutor, professor Rodrigo, doutor Luiz Paulo, meu grande amigo também de longa data. Sem mais delongas, o nosso tema hoje de publicidade não é um momento da gente
tentar trazer questões teóricas, porque não é uma aula de graduação. Então, eu e a professora Daniela, em seguida, vamos tentar aí trazer as questões mais práticas possíveis, com um foco nesse período de isolamento, que, como o Dr. Rodrigo bem disse, me parece que as questões de ética estão sendo mais esquecidas do que o normal nesse período de isolamento. Então, nós vivemos uma situação complicada, delicada, que claro que tem que haver algumas espécies de flexibilizações, contudo, a gente não pode deixar de lado o Código de Ética e muito menos o Provimento 94, que regula as questões de publicidade da OAB. Muito bem. Então, basicamente, para aqueles que se interessarem pelo tema, a nossa fonte de exposição, ela tem aí 3 origens básicas, né? A primeira origem dela é o Código de Ética de 2015, recém-editado, nós temos aí 2015, 5 anos dele, jovem, um código jovem. Nós temos o Estatuto da Advocacia, esse mais antigo, de 94, a Lei 8.906, e nós temos aí, ainda em vigor, tem um movimento nacional para haver uma mudança nele, uma atualização, mas ainda a publicidade ainda é regida, além do Código de Ética e o Estatuto, pelo Provimento 94. E veja, a doutora Daniela vai abordar isso com mais profundidade daqui a pouquinho, mas a necessidade tão grande desse assunto que a OAB de Minas Gerais, por exemplo, no dia 9/4, divulgou uma reportagem, um resumo, intitulado aí de Dicas de Publicidade em Tempo de Covid. Tamanha a preocupação do nosso órgão de classe com o desrespeito nesse tempo pós-Covid ou durante Covid, nesse tempo de isolamento, a preocupação grande que já é recorrente, como bem o Dr. Rodrigo disse, infelizmente a publicidade não é observada por alguns profissionais, e claro, a gente não pode aumentar isso para a classe toda, mas alguns não observam e nesse tempo de Covid isso aumentou. Então a nossa fala é de questões práticas. Primeiramente, a gente observa o artigo 39 do Código de Ética, que vai tratar justamente dessas questões da publicidade da advocacia, no que diz respeito a, ela foi flexibilizada, em relação ao Código de Ética anterior, mas hoje ela tem que ser informativa. Eu vejo um movimento muito grande da nossa classe, no sentido de dizer que esse Código de 2015 e o provimento que eu citei continuam arcaicos. Algumas coisas desse código e do próprio provimento, eu interiormente, intimamente, entendo que tem que ser revistas, tem que ser revisitadas. Só que eu não posso, por conta de uma crença pessoal, passar a descumprir. Tem coisas do Código Penal que eu não concordo, no CTB que eu não concordo, mas não me dá o direito de descumpri-las. Eu não concordo com uma multa ou com uma infração de trânsito tal, eu vou lá. Eu não concordo com o cinto de segurança, eu vou tirá-lo. Não posso. Então, claro que a classe, se não concorda, faça um movimento, expressões nas suas subseções, na seccional, para, como tem aí uma consulta pública aberta, para as mudanças na publicidade. O que eu não posso justificando uma crença pessoal, uma opinião pessoal, eu simplesmente descumpri-la. Mas muito bem. Então, a gente vai, um resumo aqui. Rodrigo, a gente está como aqui? 10 minutos para cada? Como é que está organizando? Vai falando para a gente aí. Acho que pode ser 10 minutos para cada, para a gente conseguir terminar no tempo. Volto com a doutora Daniela e a gente retorna, né? Então, eu reparti a minha fala em dois aspectos, como eu disse, falava com a doutora Daniela mais cedo, e algumas coisas relevantes que não podem, nunca puderam e continuam não podendo. Então, primeiro aí, o anúncio em rádio e em televisão. De forma alguma, anúncio em rádio e em televisão em tempos de Covid ou não. Placas do seu escritório, claro que elas podem, mas essas placas, elas têm que ter aí um grau de sobriedade. Eu não vou fazer um totem gigantesco com o meu nome. Assim como, em hipótese nenhuma, eu posso outdoor. Eu não posso outdoor, como já teve escritórios que fizeram, outdoors com Dia dos Pais ou Natal ou qualquer coisa semelhante, justificando que, na verdade, o escritório está só comemorando aquela data, mas ele põe o nome lá. Esse tipo de propaganda não é permitida de forma nenhuma. Outra coisa que a gente tem visto no Instagram e no Facebook é esses stories ou mini postagens
no sentido de lista de clientes. Tive sucesso para Casa Pernambucana, que eu advogo, para Casas Bahia, enfim, para qualquer empresa que eu eventualmente advogue, eu publico uma lista de clientes com a característica ou com a intenção de captar clientes. Promessa de resultado, eu chamo nas minhas aulas de síndrome da promessa da causa ganha. Aquele advogado que promete na forma de publicidade ou no seu trato com o cliente a vitória incontestável da sua ação. Lembremos-nos que o contrato com o advogado, ele é de meio, ele não é de resultado. Eu não posso prometer um resultado positivo. Além disso, tivemos uma propaganda, se não me fala a memória de Belo Horizonte, ou melhor, uma notícia de Belo Horizonte, de um escritório, que isso nunca pôde, né, ainda mais agora na época de Covid, de um escritório que publicava na sua fachada promoções, divórcio em 10 vezes sem juro, inventários a um salário mínimo, e ele publicava em sua fachada as promoções e a forma de parcelamento dos honorários dele. Então, eu não posso dar esse tipo de desconto. É claro que os honorários são negociáveis diretamente com o seu cliente, obedecendo a tabela mínima da OAB, que inclusive a tabela é mínima, não é máxima. Eu posso, obedecendo o mínimo, negociar os meus honorários. O que eu não posso, obviamente, é mercantilizar a profissão, dando aí uma característica de promoções, de desconto, de parcelamentos e por aí vai. Outra situação delicada que piorou agora com esses tempos de Covid são as publicações das diversas formas em locais públicos, elevadores, comércios, cardápios. No sul de Minas eu tenho visto uma coisa que tem passado batido, que é aqueles restaurantes que têm as telas e que fazem aí propagandas de comércios de uma forma geral. E dentre aquelas telas que vão passando enquanto você almoça ou janta, agora no Covid não, né? Mas no supermercado isso tem acontecido, e você está lá fazendo as suas compras e está lá, oficina de tal, supermercado tal, de repente, escritório tal, né? E isso tem várias cidades aqui do sul de Minas, obviamente que eu não vou citar quais e nem os colegas, mas obviamente que isso não pode, publicidade indevida, seja em cardápio, seja nesses outdoors ambulantes, seja nesses painéis luminosos que hoje se utilizam de supermercados, restaurantes e várias coisas. Outra situação muito recorrente também são aquelas, mesmo dentro das publicações que são informativas em Facebook, em Instagram, o sujeito às vezes começa muito bem com uma publicidade informativa no Facebook, no Instagram, dizendo, por exemplo, que a medida provisória tal, do auxílio emergencial, da flexibilização dessa parte trabalhista que nós vivemos nesse momento de Covid, e que isso é muito viável, trazer informações para as pessoas através das suas mídias sociais, Facebook e Instagram, é permitido o artigo 39, como eu disse. O que não se pode tolerar é que você utilizar aquela publicação para captar cliente. E como que algumas pessoas fazem isso? Elas publicam isso no Facebook ou no Instagram e no final da sua publicação, elas chamam o cliente a lead. Então, nós somos o melhor escritório, expressões aí de engrandecimento vedadas pelo nosso código. Litigue já, aposente já, nos procure, nós temos a solução. Ou seja, expressões que provocam o litígio e tentam captar clientes, por si ou por terceiros, que nós tivemos também numa cidade aqui no sul de Minas, onde um sujeito publicava no seu Instagram o escritório de um advogado da sua confiança, obviamente bancado por ele, porque ele tinha todo o logo do escritório e também o telefone, os dados dele, feito uma publicação, mas outro a reproduzindo, chamando o sujeito para lead. Nós temos a lei tal que alterou o sistema de aposentadoria, esse advogado é especialista no ramo, procure ele agora. Só que um terceiro fazendo, é o que o código anterior de 2015 chamava de inculca, e o código atual não traz o nome de inculca, mas continua proibindo essa questão de publicidade.
Alguma questão também ligada à publicidade, que está prevista lá no artigo 16, o nome fantasia. Eu posso utilizar, meu nome é André Kess, eu posso utilizar Kess Advocacia, se eu for sócio da doutora Daniela, Scottini Advocacia, da Kess e Scottini, posso utilizar aí até símbolos ligados ao direito, a deusa Têmis, a balança. O que eu não posso é nome fantasia, para tentar também promover o escritório. O sujeito que coloca uma ave dito como uma fênix, né? O sujeito que coloca nome de santo, quantos nomes de santo, os santos utilizados na advocacia, não pode, né, meus amigos? Não pode, pessoal. Santo Antônio na advocacia, Santo Expedito e por aí vai. E para passar a palavra para a doutora Daniela, que eu já estou me estendendo aqui, não podia deixar de comentar alguns exemplos modernos que também são totalmente ofensivos. Selfie do advogado em ação. Gente, uma coisa é o contexto de selfies, você tirando num passeio com a sua família, né? Estou dividindo da minha fala do que não pode, já que a gente fala como fazer o que pode, né? Então, selfie de você em ação. Vi um ex-aluno meu que eu tive quase um infarto de São Paulo, ele abraça o seu cliente, vejam, doutores, ele abraça o seu cliente, tira uma foto no Facebook e o cliente com a ata na mão do seu divórcio com guarda de menor, para poder dizer que ele é um escritório que é especialista na área de família. Isso, para mim, já é processo direto, meus amigos. O sujeito, além de cometer um ato publicitário publicitário indevido, ele ainda expõe o cliente, expõe uma ação de família que você ganha de justiça. Um outro que teve uma publicação delicada também de retificação de nome de um sujeito que conseguiu alteração de gênero. E ele tirou foto com um cliente dizendo que mudou o gênero. Direito à intimidade. E para a gente finalizar, a própria OAB, nessa última orientação dela de abril, que eu mencionei no começo, ela traz esse recado. Eu não posso postar nas minhas redes sociais os elogios que o cliente faz. O André é o melhor advogado do mundo, eu publico, eu reproduzo. O que ele faz na rede social dele, eu não tenho controle. O que eu não posso é dar o print lá na rede social dele e publicar na minha, para tentar me vangloriar e captar cliente. Também não posso, por último, pessoal, claro que muita coisa para se tratar, mas o nosso tempo não permite, ficar publicando foto de acórdão que eu tive sucesso. Ok? Foto de habeas corpus, que eu soltei alguém, o doutor Rodrigo, que eu acho que advoga no crime, né, doutor? Tirar uma foto aí de um habeas corpus, nem que eu retirar, alguns fazem isso, riscar o nome do cliente, nem assim não pode, eu não posso fazer isso é publicidade indevida, o nosso Código de Ética e o Provimento 94 proíbem, ok? Passar a palavra para a doutora, a gente continua nos nossos debates. Doutora, prazer em tê-la conosco aqui. Prazer é meu, doutor André, doutor Rodrigo. Quero primeiramente agradecer muito o convite. Nossa, é o que eu falei hoje à tarde para o doutor André, estava animada para fazer essa live tão importante, tão pertinente para nós, para a nossa classe. E para os alunos que podem estar nos assistindo, né, professor André, despenca no exame da OAB as questões de publicidade. Então, cai muito, né? E as pessoas têm uma dificuldade danada de compreender essa distinção que o doutor acabou de colocar de uma forma tão clara, tão lúcida, que é a distinção entre publicidade e propaganda. Aí fala, poxa, mas o advogado não pode fazer publicidade? Pode. Nós podemos fazer publicidade. Acontece que nós não podemos fazer propaganda. Mas então, qual é que é a diferença? Como é que eu posso diferenciar a publicidade e a propaganda? Gente, é muito simples. A publicidade é quando você se torna conhecido, é quando você busca uma aceitação do público. Quando você divulga, por exemplo, um trabalho seu, algo que você escreveu, ou algum posicionamento seu sobre um fato pertinente que está acontecendo no nosso dia a dia, você se torna uma pessoa conhecida por aquilo que você fala, por aquilo que você se comporta. Isso é publicidade. Agora, a propaganda é a divulgação das melhores qualidades da pessoa. A propaganda é a divulgação de um anúncio de alguém.
Então, pegando esse gancho do professor André, eu gostaria já de continuar, doutor André, a sua fala no sentido de que, por favor, é lógico que quando eu coloco no meu Instagram, no meu Facebook, ou até no meu status do WhatsApp, onde eu tenho ali toda a minha lista de contatos ali, quando eu divulgo um mandado de segurança, um habeas corpus, qualquer tipo de peça de um cliente meu, mesmo riscando o nome dele, eu estou anunciando as minhas melhores características. E isto é propaganda. Isto não é publicidade. Olha, eu ganhei, o meu cliente ganhou. Então, quer dizer, você está fazendo aquilo para obter uma vantagem de que você é melhor naquilo que você está divulgando. E isso não é o nosso objetivo. A nossa profissão não traz esse objetivo. E o artigo 39 do Código de Ética é muito claro com relação a isso, né? Por isso que o que está acontecendo hoje? Por que nós estamos aí tão preocupados, eu, professor André, doutor Rodrigo, por que a OAB de Pouso Alegre, a MD, todo mundo está preocupado em tentar conversar com os advogados sobre publicidade na época de pandemia? Vocês imaginam? Nós estamos vivendo uma circunstância, um tempo, em que, assim, demanda, olha, eu vou falar para vocês, inimaginável que nós estamos vivendo. Então, nós, enquanto advogados, somos questionados a todo momento sobre essa situação. São portarias atrás de portarias, resoluções atrás de resoluções, medidas provisórias. As pessoas nos perguntam, e agora? Essa semana, teve um colega meu aqui, que até colocou no grupo, gente, teve uma pessoa que veio perguntar para mim o que está valendo mais, se é o decreto do presidente ou se é a portaria da juíza da comércio, a portaria quer dizer, o decreto do prefeito, mas que foi alterado por uma decisão da juíza. Então, a gente está vivendo, assim, uma gama de situações que nós nunca imaginávamos. E nós, enquanto advogados, nós temos que nos posicionar. E o que está acontecendo? Está acontecendo que esse isolamento que é necessário aumentou a utilização de lives, de publicações, aumentou a utilização de transmissão. Nós estamos vivendo a internet. E aí, como o doutor Rodrigo falou, que eu achei sensacional, as pessoas, os advogados, estão, parece que, tentando algo a mais do que aquilo que é possível fazer, né? Então, é a mesma coisa. Eu gostei muito da fala do doutor André, quando ele fala da questão assim, não é porque eu não concordo que eu não tenho que cumprir. Então, sabe o que eu lembrei, doutor André? Eu lembrei quando a nossa mãe, a gente fala assim, mas por que o vizinho pode e eu não posso? Aí a nossa mãe fala assim, porque você não é filho do vizinho, né? Mas e por que o médico pode colocar um outdoor e eu não posso? Porque você não é um médico. Porque você é um advogado. E o seu código de ética rege de uma outra forma. Tem que lembrar disso, se recordar disso, né? A nossa profissão, eu achei interessante que as OABs estão se movimentando, as seccionais. O professor André já trouxe aqui a OAB de Mitro, né? Que colocou, né, professor, 19/4, ela colocou uma dicas para que o advogado possa fazer publicidade. Mas, São Paulo foi, se não me engano, foi a primeira que se posicionou no finalzinho de março. Ela já soltou alguma coisa sobre publicidade nessa época. E aí, eu achei interessante que a OAB do Paraná, no final de março, ela divulgou um quadro muito parecido com o que a gente trabalha com os alunos, professor André. Muito parecido, que fala publicidade Covid-19, o que pode e o que não pode. Quero ler. E aí ela fez um quadro, o que pode e o que não pode.
Então, assim, bem legal, achei assim, didático. Impossível você não conseguir compreender. Muito bacana. O que pode e o que não pode. Depois tivemos a OAB do Espírito Santo, dia 26 de março, colocou também, delimitou a exposição da publicidade de advogados nas redes sociais durante essa pandemia do Covid-19. Nós tivemos o nosso Conselho Federal, que desde setembro do ano passado, o doutor André até comentou aqui, abriu um chamado público para que nós, advogados do Brasil todo, pudéssemos nos posicionar o que nós gostaríamos que acontecesse com a publicidade da advocacia, quais são os nossos anseios numa comunidade jurídica hoje composta por muitos jovens, e esses jovens que tenham acesso e que vivem no ambiente virtual muito mais, às vezes, do que outros ambientes que a gente tem. Como é que nós vamos fazer com isso? Nós temos, olha só, nós temos um provimento, esse provimento é um provimento aberto com relação à questão da internet, né? Nós temos ali que pode, e aí nós ficamos assim, é permitida a divulgação na internet, mas eu vejo que ele é aberto, a gente não tem direcionamento. Aí depois nós temos um código de ética que nos traz uma posição mais conservadora. No artigo 39, nós temos ali 4 requisitos muito importantes, né? Que é a discrição, a sobriedade, não captar clientela e não obter obtenção de lucro, não mercantilizar a profissão. Beleza. E o Conselho Federal da OAB, desde quando nós estamos aí nesse momento de pandemia, ele está disponibilizando nos sites do Instagram, a gente sempre vê aquela comissão de gestão, empreendedorismo e inovação do Conselho Federal nos ensinando como é que faz o teletrabalho. Todos os dias o Conselho Federal divulga, através de algum membro dessa comissão, como é que o advogado pode exercer o teletrabalho. Então, toda essa preocupação de seccionais, de Conselho Federal, não é à toa. Essa preocupação não é à toa. Realmente, nós precisamos fazer com que os advogados entendam que pode haver publicidade sem, contudo, violar o Código de Ética. Eu, professor André, sou assim, naquele dia que nós até tivemos naquele evento em Machado sobre publicidade, eu confesso que daquele dia até e agora eu já estou começando a assim, me debandar mais para o seu lado, que eu sei que é um lado mais liberal. Então, assim, e eu estou achando que tem razão, tem toda a razão. Nós precisamos melhorar a questão da publicidade mesmo, precisamos abrir, mas nós precisamos ter algo concreto, algo definido. Porque eu penso que às vezes acontece muito dessas ilicitudes, dessas infrações éticas, eu penso que muito é por conta de não haver algo muito claro, de não haver uma legislação específica e clara sobre isso. Quando eu estive lá em Belo Horizonte, o ano passado, no final do ano passado, teve um evento lá da OAB, e por coincidência, assim, por aquele momento, naquele dia, o nosso presidente Felipe Santa Cruz estava lá. E aí, numa determinada oportunidade, eu cheguei perto dele e falei, como é que vai ficar a publicidade? E aí, presidente, ele falou, olha, sabe o que é a nossa maior preocupação? Que ele falou? O controle. Nós estamos buscando soluções e por isso essa comissão está rodando todas as seccionais do Brasil justamente por isso. Como vamos controlar? A divulgação virtual, ela é uma divulgação muito difícil, porque ela é muito extensa. Então, como controlar essa divulgação? Como controlar essa publicidade do advogado? Essa é a grande questão. Então, eu penso, tenho muita esperança de que nós vamos ter aí uma inovação, algo muito bom vindo para nós com relação à publicidade. Vai demorar um pouco, porque ainda, né, a comissão ainda está rodando aí. Em Minas Gerais ainda não veio,
Quando vier, nós vamos estar em Belo Horizonte para a gente discutir com certeza essa questão de publicidade e ajudar o Conselho Federal a montar, a formular mecanismos eficazes para que nós possamos, de fato, exercer a nossa publicidade sem aquele medo, sem aquele eu posso, não posso, sem dúvidas. Eu penso que é isso. O advogado, ele não pode ter dúvidas com relação à publicidade. E quando tem dúvidas, aí acaba fazendo aquilo que não se pode, aquilo que não se deve fazer, né? Então, isso é uma coisa muito séria, uma coisa que nós precisamos pensar e repensar muito. Está no meu tempo já, professor? Já estamos em cima do tempo. Só fazer umas rápidas considerações aqui. Primeiro, agradecer. Né? A gente está já na profissão, estudou, todos aqui com mestrado, mas a gente está sempre aprendendo com os colegas, né? Sempre tem alguns fatos interessantes. Por isso que eu gosto tanto de participar, porque eu estou aprendendo aqui também junto com várias pessoas que estão assistindo. Eu só queria aproveitar, porque na fala dos colegas trouxe algumas coisas à minha mente, algumas coisas que a gente vai observando. A professora André mencionando a questão de valor mínimo, tabela da OAB, e uma coisa que pouco se comenta, que a nossa tabela de valores mínimos ainda é extremamente defasada, era de 2015. Né? E eu nunca me arrependi, né, de ter cobrado o valor da tabela ou acima da tabela. Algumas vezes, aliás, eu nunca me arrependi de não ter cobrado abaixo. Eu já me arrependi de ter cobrado a tabela, porque eu vejo que no final o trabalho, e não só o trabalho no momento, toda a nossa preparação, todos os nossos estudos, nós estamos constantemente nos atualizando. Isso tudo tem um custo, além do custo do exercício da advocacia. E a gente trabalhando na tabela mal cobre esse custo. A tabela é quase que uma tabela de custo operacional nossa mesmo. Né? A questão então, assim, o pessoal tem receio de cobrar a tabela, quer cobrar abaixo. Eu acho que mesmo a tabela ainda é problemática, uma coisa para a gente pensar se isso é suficiente, né? E talvez nem tabela. Mas aí cada advogado vai poder conhecer a sua realidade, uma realidade que varia de cidade para cidade, de complexidade de causa para complexidade de causa. E por isso que a gente não pode ter uma tabela de preço, cada causa é muito diferente da outra. Né? Não tem como a gente ser uma prateleira de causas, nessa prateleira nós temos divórcio, nessa prateleira nós temos habeas corpus, e ao mesmo preço, porque que são realidades distintas. A questão da causa ganha também é assustadora. Felizmente, eu tenho tido experiências boas e experiências ruins quanto a isso. Algumas pessoas que se aproximam e falam comigo, falam assim, doutor, você garante que vai ganhar a causa? Falam, mas aquele outro advogado disse que garantia. Né? E às vezes a gente tem isso, que é assustador, a gente tem que explicar para a pessoa que não se pode garantir, né? Não só a gente está lidando com lei, com fatos concretos que variam, mas a gente está lidando com interpretação de lei por parte de juízes, quer dizer, um advogado que fala, mesmo que se ele estiver na boa-fé falando que a causa ganha, ele está sendo um pouquinho, digamos assim, otimista. E, por outro lado, alertar isso para os advogados, eu não sei qual que é o percentual de alunos que estão nos assistindo, isso é muito perigoso. Eu tive um caso recente de uma esposa de um cliente meu, né? O cliente meu estava preso, essa esposa ela é egressa do sistema penitenciário e ela estava em contato com um outro advogado. E a hora que o outro advogado falou para ela, não pode deixar que eu garanto que eu vou soltar o seu marido, ela falou, tá bom, muito obrigado, e deu no pé, porque ela sabe a realidade, ela como egressa do sistema penitenciário, ela sabe que um advogado que está falando isso está fazendo uma promessa falsa. E aí ela saiu e foi procurar outros advogados que dessem uma postura, que ela pudesse sentir que tem uma postura profissional. Então é importante esse alerta para as pessoas, para saberem que às vezes você acha que você está fazendo uma propaganda e você está pegando pessoas que não são tão alienadas como você imaginaria e que elas vão enxergar na sua propaganda como uma tentativa de enganar. Né? Então, tomar muito esse cuidado. E outra coisa, assim, claro, eu trabalho com informática há muitos anos antes da advocacia, então, para mim, poder utilizar a internet para divulgar os meus trabalhos seria uma maravilha. Mas, por outro lado, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, talvez até um pouco em sentido contrário do professor André, das alegações, não tanto do professor, mas que outras pessoas falam, que o
o nosso código ele é arcaico quanto a isso, que é a questão do poder econômico. Porque nós que somos advogados pequenos, principalmente advogados em início de carreira, e por isso que essas regras de propaganda e publicidade na advocacia são tão importantes. Como que você concorreria com um escritório para quem investir R$100 mil em propaganda por mês é dinheiro trocado? Né? Você não vai conseguir ingressar no mercado, e mais, mesmo nós pequenos que estamos no mercado, se hoje é liberado totalmente a propaganda, vão vir esses grandes, que não necessariamente são mais qualificados, que têm melhores advogados, não, eles simplesmente têm uma verba publicitária maior e vão nos esmagar. Né? Porque a maioria das pessoas, elas não tem como falar assim, olha, eu vou contratar o doutor André porque ele é um bom advogado, apesar de ser pequeno, e não vou contratar aquele outro escritório imenso porque ele não é tão bom. Não, eles vão ver uma propaganda na TV, no rádio, em outdoor, em panfleto, no meio da rua, e vão ser bombardeados. Eles não têm um parâmetro para poder diferenciar as habilidades técnicas de um contra o outro. E é isso que diferencia um advogado do outro. É a habilidade técnica, é a experiência, é a formação, é o conhecimento, é a renovação constante de conhecimentos. O bom advogado, ele está sempre estudando. E se há uma liberação da propaganda, eu sempre falo isso muito, seja para alunos, seja para colegas que falam assim, não pode ter essa vedação de propaganda. Eu falo, tá, mas aí imagine que você fosse uma pequena fábrica que produz refrigerantes e você tem que concorrer contra a propaganda da Coca-Cola. Pense agora nisso dentro da advocacia. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é bem-vindo e que, apesar de eu concordar, tanto com a professora Daniela como com o professor André, que a gente precisa renovar e talvez estudar novos caminhos, novas aberturas, é importante a gente ter esse cuidado. Né? Eu, pelo menos, é a maneira como eu vejo, não é minha área de especialidade, como o professor André mencionou, né? Eu atuo do crime. Aliás, muito bem colocada a posição do professor André, que mesmo que a gente não concorde, a gente tem que seguir as normas, não pode simplesmente discordar. No crime, a gente vê muito isso. Né? Feitas essas considerações, eu vou abrir agora o espaço para o professor André e para a professora Daniela para a gente fazer um debate, um pouco de espaço aberto. Fiquem à vontade para qualquer consideração que quiserem. Na sequência, como eu combinei com a doutora, vamos agora, a gente falou muito o que não pode, né? Vamos debater o que pode. Primeira coisa, antes de falar o que pode, o que não pode, eu vou falar o que eu não sei se pode. Link patrocinado, pegando o gancho já do doutor. Pode ou não pode? Nós temos aí o AB da Bahia e de Goiás falando que não pode. E nós temos aí a OAB de São Paulo, o TED de São Paulo, dizendo que pode com algumas restrições. Em Minas, não passou nada para eu julgar, nas sessões que eu estive presente, não tive a oportunidade de julgar nada sobre o tema. Julgamos alguma coisa sobre publicidade, mas não julgamos nada sobre o tema. Então, eu não faço. Mas se a gente for pensar em que o que não é proibido é permitido, mas nós esbarramos naquele problema que o doutor disse, que eu faço um link patrocinado gastando quanto por mês? Se eu colocar qualquer foto, essa foto de hoje, do nosso evento que eu coloquei, e pode, você advogado que vai fazer uma live, pode colocar, não tem problema nenhum, você colocar que vai fazer uma live, que vai dar um curso, sem problemas. E o Instagram, toda vez que eu publico algo, ele diz o seguinte, quer impulsionar a sua propaganda? Eu nunca impulsiono, que é o link patrocinado. Primeiro que eu entendo que não é correto, essa é a minha visão íntima, pelo menos na nossa legislação atual, e segundo que nós pensamos aí que se for permitido, e muitos escritórios no Brasil fazem isso, porque a lei, a OAB ainda é omissa contra esse ponto. Em relação aos honorários, que o doutor disse, nós temos uma campanha nacional hoje contra o aviltamento de honorários, uma campanha nacional batendo, porque é uma questão muito complicada para o advogado recém-formado e para os mais velhos também, a questão do advogado diligencista, advogado que vive de diligência, nesse tempo de Covid, está difícil a situação para todo mundo, para ele ainda até está pior, né? Uma situação difícil para todo mundo. Mas vejam, o aviltamento é uma situação que tem que ser combatida, que infelizmente ele acontece dentro dos próprios escritórios, que são os grandes escritórios, os mais aviltadores, que vão lá e se aproveitam do sujeito recém-formado e vão lá e oferecem para ele R$30, R$20 para fazer uma audiência, uma coisa totalmente absurda, né? Mas muito bem, então o que eu posso fazer? Vamos falar de algumas coisas que eu posso. Eu posso aí
anunciar minha sociedade de advogados em jornais, revistas, lista telefônica. Agora, primeiro, a palavra de ordem, sobriedade, é o nome do meu escritório. Revista, vamos falar de revista, um tema tão polêmico que alguns colegas de várias subseções conversam comigo. André, julgador André, se for para eu julgar, você fez uma propaganda em revista, é sóbria, é pequenininha, está lá o seu nome do seu escritório, a área de atuação, o e-mail, eu não vejo como problema por conta da extensão da lista de telefone, já que a revista, a palavra revista, ela é omissa nos nossos códigos. Pode procurar aí, a palavra revista. Fala de outras coisas. Revista não fala. Fala de rádio, fala de TV, mas não fala de revista. Qual revista que o nosso código fala? Revista jurídica. Essa sim, eu posso fazer minha propaganda com o meu escritório, o que atua, foto do pessoal de lá. Revista de cunho jurídico, cuja circulação é no meio. Agora, uma revista Caras da vida, e eu colocar lá uma reportagem gigante, falando do meu escritório, as minhas fotos do meu escritório, como é grande, aumentando, exacerbando a minha condição, isso, na minha visão, não é permitido, tá? Então, a gente vê muitas revistas que fazem propaganda de várias coisas e o profissional do direito vai lá, o advogado vai e faz esse tipo de anúncio. No meu entendimento, isso não pode, tá? Então, a palavra de ordem sempre é sobriedade. Posso utilizar logotipo, já disse, compatível com a advocacia. Participar daquelas páginas de busca, também posso, porque o sujeito está te buscando. Até aquele Google Ads, acho que me ajuda depois, o doutor Rodrigo me ajuda o nome do Google. É uma pesquisa do Google que tem uma discussão se ele pode ou não. Depois eu queria até que o Rodrigo falasse sobre isso. Então, é uma pesquisa dentro do Google, uma ferramenta do Google. As ferramentas onde alguém te busca, eu não vejo como erradas, porque eu não estou vendendo o meu serviço. Alguém buscou. Então, aquelas páginas onde eu estou buscando, colocando o nome do André Kersi, eu estou buscando ele. A própria OAB, ela nessa última notícia de abril, ela incentivou algumas coisas. Por exemplo, o uso de QR Code, tecnologia. Ela incentiva o uso do seu QR Code para localizar o escritório no seu cartão. Ela utiliza a criação de blogs. Então, você vai lá, dá só uma chamada no Facebook. Só uma chamada, ó. Artigo no blog sobre Covid-19 e o auxílio emergencial. Quem tem direito, quem não tem. Vejam, se o sujeito quer ler, ele vai entrar no seu site e vai ter um blog com um assunto jurídico. Ótimo. Ele te buscou. Tá vendo como é que é o inverso? Ele está te buscando e você deu só a isca lícita, sem captar cliente. Se ele não tiver interesse, ele continua rolando a tela. Eu não posso fazer a reportagem inteira e lá embaixo chamá-lo. Mas eu posso publicar a reportagem, ou melhor, o artigo que eu escrevi, ou divulgar um artigo jurídico no meu Facebook, no Instagram? Posso. Eu tenho que tomar cuidado, é como é que eu finalizo, como é que eu abordo um assunto. Se eu abordar um assunto tentando chamá-lo para o litígio, chamá-lo para o meu escritório, é o que eu não posso. Então, a revista jurídica pode, conteúdos do QR Code, eu disse. Uma coisa que eu particularmente não faço, mas a OAB recomenda que faça, ela não te veda de fazer, isso já é uma orientação da OAB, mas que eu mesmo não sigo, é que você tem uma página de Instagram e Facebook profissional. A OAB não veda que você misture as coisas. Se você entrar no meu Instagram, tem foto minha, da minha família, de viagens e coisas de artigos, tem foto minhas pessoais. Eu só tomo cuidado, logicamente, no que eu publico. Eu misturo os meus perfis. Não é o ideal. O ideal é que você faça um perfil profissional. Isso pode fazer um Instagram profissional e os seus clientes estão sendo chamados a ser direcionados para lá, sem problema nenhum. Eu até preciso repensar nisso no momento de, quem sabe, fazer uma página profissional do meu escritório, né? Eu acabo confundindo as coisas de escritório pessoal e de docência, no meu ainda é mais bagunçado, mas é uma coisa que é uma dica da OAB que você pode utilizar essa ferramenta, tá? E boletim sobre matéria jurídica e cultural, você pode aí, uma coisa bacana antes de eu terminar, você pode divulgar informações sobre o seu escritório também que não sejam relativas a um artigo, como mudança de endereço, como a sua área de atuação. Você fala, publica o emblema do seu escritório, a Advocacia Civil e Trabalhista. Mudamos de endereço para a rua tal, atuação em direito do trabalho, acidentes do trabalho, área civil. Tá vendo? Eu estou colocando as minhas áreas de atuação. Posso? Posso. Não posso chamar para o litígio. Eu não posso colocar, André, especialista em direito de família. E lá embaixo eu coloco assim,
como diria um advogado norte-americano, que eu vi uma vez no outdoor, lá a propaganda é mais ampla do que aqui, e ele escreveu assim no outdoor americano, e lá pode, né? Ele disse assim, a vida é curta. Escreveu no outdoor de propaganda do escritório dele, a vida é curta, divorcie-se. E o escritório de direito de família chamando o cliente. Isso que eu não posso. Então, eu não posso incentivar divórcio em 5 vezes sem juro, né? Venha, não está satisfeito com a família, venha. Inclusive, uma observação aqui de uma campanha que a OAB, a seccional, já está tentando debater essas propagandas do CNJ que estão sendo feitas, que na minha humilde visão, André Quercio falando, estão até promovendo a dissolução de família, porque eles dizem, você não está satisfeito, divorcie, estão chamando você para divorciar, o CNJ dentro do Sejus. É uma crítica minha, André, ao CNJ, é uma demanda que eu tenho falado com colegas para se repensar esse modelo de Sejus de família, sem a presença do advogado, nossa profissão sendo vilipendiada. Outra providência que nós temos que tomar em relação aos inventários e divórcios em cartório, porque infelizmente alguns estão fazendo e chamando o advogado para ser só um figurante que assina, né? A gente tem que brigar por essas situações, e também em relação ao CNJ, com todo respeito às opiniões contrárias, eu tenho colegas juízes que têm opiniões diversas de mim, colegas advogados também, mas eu não vejo essa iniciativa do Sejus para ajudar, e sim para deixar um profissional do lado, e pior, para forçar as partes, às vezes, a fazerem acordos de partilha de qualquer jeito, de alimentos de qualquer jeito, sem um advogado que está lá, que nossa figura é parcial para o nosso cliente. Eu estou lá não é para ser imparcial, eu estou lá para ver o melhor para o meu cliente. Ou essa partilha não está boa, esses alimentos não estão bons, ele não pode pagar isso, ou ela não pode receber só isso. Então, nós temos que brigar por essas questões, sim. Tá? Professor André, depois acontece tudo isso sem a presença do advogado, opera-se a coisa julgada e não tem mais o que consertar. Não é um problema como você teve um problema no encanamento da sua casa, que depois você vai e troca o encanamento. Foi feito todo esse trabalho sem advogado também produz coisa julgada. Um divórcio em cartório sem advogado, um divórcio no Sejus sem advogado, tem coisa julgada. Depois não adianta. E a gente encontra pessoas que vão nos procurar e falam assim, olha o acordo que eu fiz, como é que eu posso fazer para mudar, como é que eu posso fazer para consertar? Eu errei. Sinto muito por isso que seria importante. O advogado, ele está lá, não só porque o advogado é alguém favorecido para ganhar dinheiro mediante a tragédia alheia. Não, a gente está lá, a Constituição fala, o advogado é indispensável para a justiça. Nós estamos lá exatamente para evitar que erros, muitas vezes impossíveis de se corrigir depois, aconteçam. Então, a dispensa do advogado é muito preocupante. Tem problemas, as pessoas não conseguem passar. Vamos fazer um esforço para reforçar a defensoria pública, forçar a advocacia pública, não excluir o advogado. E só para encerrar minha fala, já passamos a doutora Daniela, um pequeno exemplo de um divórcio, um arbitramento de alimentos que foi feito sem a presença de advogado, não sei justo, com um mediador, e que o Ministério Público aprovou e que passou pelo juízo, foi homologado e, portanto, fez coisa julgada. O sujeito arbitrou uma pensão, foi acordado uma pensão de alimentos para os menores, num valor que ele poderia pagar, ok, sem problemas. Só que também foi colocado que ele repartiria 50% de todos os gastos com educação e saúde, e vestuário, 50% dos gastos, sem limite, sem teto. O mediador não teve o cuidado de colocar até o limite de meio salário, até o limite de 10% da pensão, sem teto. Resumindo, essa pessoa, a mãe das crianças, ela tem aí juntado várias notas fiscais, reais ou não vou julgar esse processo, que não é meu, só tive notícia dele, lá do norte de Minas, e ele, o que acontece? Execução de alimentos com um monte de notinhas duvidosas ou não sei, e chegou uma conta para ele pagar de 50%, que não tem limitação nenhuma, ele tem que pagar, porque ele assinou um acordo lá dizendo que ele é 50% do vestuário. Se a mãe deu seus jeitos e gastou a mais, ele vai ter que pagar 50%, que não teve um teto, ausência do advogado, que tem a sensibilidade de pensar, tudo bem, ele quer contribuir, dever do pai, não estou dizendo isso, longe de mim, sou o pai também, ele tem que pagar sim, tem que contribuir com a educação, tem que contribuir
com a saúde e tudo mais do seu filho, mas tem que ter um teto para adequar a realidade, ok? Passei a doutora Daniela para continuidade. Doutores, eu não sei se vocês viram essa semana, no início dessa semana, uma publicação do Tribunal de Justiça de Minas. Eu estou com ela aqui na minha mão, ela diz o seguinte: veja como pedir o divórcio gratuito no Sejusc. O atendimento será retomado ao fim do período de isolamento social. Você também pode mandar sua dúvida para o e-mail, e tem o e-mail do TJ. Isso foi no início da semana. Passados 2 dias, a OAB de Minas, com muita propriedade, com muita pontualidade, oficiou, através do nosso presidente, Dr. Raimundinho, oficiou o Tribunal de Justiça e disse: o que é isso? O que está acontecendo? O Tribunal de Justiça de Minas está fazendo propaganda. Veja como pedir o seu divórcio gratuito no Sejusc. E detalhe, sem advogado. Agora, me fala, se isso der errado, vocês acham que vai acontecer o quê? Vai procurar quem depois que isso não der certo? Depois que essa pessoa que não colocou limite na fixação de alimentos, essa pessoa que não colocou data para começar a pagar, já aconteceu comigo. Uma pessoa foi no Sejusc, fixou alimentos, não constou data para iniciar o pagamento dos alimentos e aquele pai que se obrigou não começou a pagar. Não tinha data, gente, no termo. E aí, não tinha data inicial. E como é que vai ficar? Aí procura advogado. Então, quer dizer, eu posso responsabilizar o cidadão por isso? De forma alguma. Isso não é culpa do cidadão. Não é. É culpa da justiça que não consegue ver o que dispõe o artigo 133. O doutor Rodrigo falou aqui muito, muito sabiamente da Constituição da República. O nosso papel não é só um papel. É por isso, olha só como que as coisas linkam. O nosso papel não é só um papel de uma prestação de um serviço jurídico. O nosso papel é um papel muito maior. O nosso papel é um papel social. E olha como que as coisas linkam. Já que é um papel social, é por isso que muitas das vezes nós temos que saber como até fazer a nossa publicidade. Porque se nós exercemos uma função social, nós não podemos simplesmente colocar o nosso trabalho como algo que é fruto de comércio, como algo que é apresentado numa banca que a gente pode negociar. Olha como linka. Negociar o quê? Aviltamento de honorários. Tá vendo como é que uma coisa puxa a outra? Então, sabe o que a gente tem que fazer? Eu penso, nós temos que voltar. Temos que voltar. Quando a gente volta lá na Constituição, que fala que o advogado é essencial, é fundamental, é indispensável à administração da justiça, quando a gente volta para isso, e aí a gente começa a retomar, as coisas vão melhorar. Acontece que está chegando num ponto, como disse o Dr. Rodrigo aqui, nós parece que estamos sendo considerados inimigos, quando na verdade nós estamos para auxiliar, nós estamos para estar junto, nós estamos para melhorar a justiça. Gente, o advogado serve para isso. É uma pessoa que te representa, uma pessoa, como diz o doutor André, completamente parcial. Nós não somos feitos para ser imparciais. Se fosse para ser imparcial, nós iríamos tomar outra carreira. Nós somos completamente parciais. E essa é a nossa função, defender as pessoas, defender tudo que elas querem fazer, tudo que elas desejam, orientá-las dos riscos, das consequências. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão. Então, você percebe que, assim, que isso daí ultrapassa muito mais do que meramente a profissão. Então, quando eu vejo, muitas vezes, e a gente voltando aqui um pouquinho no tema, as pessoas falando, mas por que eu não posso divulgar? Por que eu não posso colocar coisas a mais nas redes sociais? Por que eu não posso mostrar que eu ganhei aquela causa? Olha, você não pode, porque o seu trabalho é um trabalho muito além de uma simples profissão. O seu trabalho é um trabalho essencial. Essencial. Né? Então, isso é muito importante. E isso daí, gente, traz eu acho que traz essa sensibilidade de nós sabermos o que realmente nós devemos fazer. Porque eu não posso acreditar
que um colega advogado que se formou, que estudou, que batalhou, que além dos 5 anos de faculdade ainda teve que passar no exame da OAB e que continua estudando, nós aqui, pós-graduação, mestrado, nós estamos estudando. Então, quer dizer, a gente não para de estudar. Eu não posso acreditar que uma pessoa dessa não tenha um mínimo de sensibilidade e de ética, algo que vem dela, algo que surge dela. E aí, até para a gente já ir começando a pensar no nosso encerramento, eu estava pensando esses dias, eu comentei com meu marido, com o Fabiano. Se alguém estiver assistindo a gente aí, conhecer, se for rotariano, for do Rotary, vai saber disso. O Rotary, ele tem uma ideia que chama prova quádrupla. O que é a prova quádrupla do Rotary? São 4 perguntas. Essas 4 perguntinhas, se você responder sim às 4 perguntinhas, você pode fazer. Se em uma dessas 4 perguntas for a resposta não, você não faça porque vai dar errado. Eu acho que na publicidade nós podemos aplicar essa prova quádrupla. Quais são as perguntas? É discreto? É sóbrio? Não estou captando clientela? Não estou mercantilizando a profissão? Se a resposta para as 4 for sim, pode fazer a sua publicidade. Não tem erro. Não tem erro. Agora, se a sua resposta em algumas dessas 4 perguntas for não, repense a forma como você vai apresentar-se àqueles que estão interessados no seu trabalho. Então, não é difícil, não tem segredo. Eu penso que, lógico, nós devemos caminhar muito aí com relação à publicidade, é uma ordem que isso aconteça para nós melhorar a questão da publicidade, com certeza, na questão legal, né? Provimentos, regulamentar de fato a divulgação nos meios eletrônicos, mas, por outro lado, para a gente trabalhar e para a gente ter uma carreira tranquila, ainda mais nós aqui que somos exercemos advocacia artesanal, né, doutor? Nós não somos escritórios magnatas, mas a nossa advocacia é uma advocacia essencialmente artesanal. A gente está ali no dia a dia com o cliente, né? E nós não somos muitos escritórios que temos dispensados aí milhares de reais em publicidade, não podemos fazer isso. Então, nós temos o quê? Nós temos que seguir bem. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, vocês querem ter uma carreira tranquila? Vocês não tem segredo. Você vai ter um tempo, porque nada vem de uma hora para outra, nada acontece de um ano para o outro, mas toma cuidado, porque a forma como você se apresenta para aqueles que estão interessados no seu trabalho faz toda a diferença durante todo o teu caminho, a sua vida de trabalho. Né? Como diz um colega meu aqui, Dr. Marçal, que é advogado aqui há muito tempo, advogado criminalista, também excelente advogado, aqui em Eloy Mendes, ele fala que a advocacia não é para covardes. A advocacia é para a gente que tem muita coragem, é para os corajosos, né? Perfeito, doutora. De fato, a advocacia é para os corajosos. Vamos só que a gente está ficando meio apertado no tempo agora. Tá. Os professores têm, inclusive, que dar aula, né? Em seguida. Só aproveitando o gancho de uma pergunta do Dr. André, que ele mencionou o Google AdWords, e é um fenômeno interessante, que tem uma grande discussão, né? Que o Google AdWords você pode parametrizar como que a sua propaganda vai aparecer em função das palavras que foram buscadas. E aí, o que de certa forma está sendo comentado em alguns artigos que eu li, eu não tenho nenhuma posição oficial de nenhum dos tribunais de ética, é que se as palavras de busca são palavras jurídicas, não teria problema. Então, se alguém procura por advogado criminalista e com isso você coloca, poderia. Eu ainda volto àquela ressalva, porque o AdWords, inclusive, é quase como um leilão. Você faz um leilão para ver se o seu que vai aparecer por essa pergunta, se eu e o doutor André, os dois colocamos para advogado criminalista, o advogado Pouso Alegre, né? Quem ofereceu mais pela impressão é que vai aparecer. Então, nós voltamos um pouco daquele problema do poder econômico. Então não pode. Então não pode, porque essa que é a questão. É impossível. E falar para os colegas, assim, independente da permissão ou não de propaganda, em qualquer área,
o seu trabalho ele vai ser a sua melhor propaganda. Então, Com sempre certeza. preze pela qualidade do seu trabalho, são os seus ex-clientes que vão poder comentar com as outras pessoas, seja no sentido positivo ou negativo. Muitas vezes, um bom advogado, um advogado sério, um advogado ético, mesmo quando ele perde uma causa, né, que na realidade não é ele que está perdendo a causa ela pode ser perdida por vários motivos. Claro, alguns advogados perdem causa, o advogado que perde prazo. Esse é o advogado que perde causa. Que perde causa. Mas, às vezes, a lead ela não é bem sucedida e, mesmo assim, o cliente ele vai estar ciente, ainda que ele esteja insatisfeito com o resultado, ele vai estar ciente que foi feito o melhor possível, né? E isso é importante. Preze pelo seu trabalho, para mesmo nas causas que não são bem sucedidas, o cliente poder olhar e falar assim, eu estou ciente que o meu advogado fez o melhor possível. Isso é o nosso serviço, né? É poder as pessoas respeitarem o nosso trabalho pela qualidade. Respeitar que nós estamos sempre estudando. Eu uso muito agora a questão do pacote anticrime, que eu já não gosto desse nome, mas é o nome que foi conhecido. Só de livros, eu gastei nos 3 primeiros meses desse ano mais de R$1.000, só comprando livros por essa mudança. Então, o advogado, ele se manter atualizado não é barato. Fora todas as outras despesas que nós temos de estudo, de reciclagem, de cursos. Um advogado achar que ele vai formar, já formei, já gastei tudo, é uma expectativa irrealista. Saiba, garanta, faça o seu trabalho bem feito, se mantenha atualizado, esteja na frente dos outros, não porque você tem dinheiro para propaganda, mas esteja na frente dos outros porque você está estudando, você está se mantendo atualizado. E faça essa diferença. Agora, para as considerações finais, para os avisos finais, dentro em breve, o professor Fernando Mélio vai estar se juntando a nós para fazer o encerramento, mas eu gostaria de convidar a todos para uma outra live da OAB, que vai ser com o título Conflitos e Ansiedades em Tempo de Isolamento Social, Resiliência e Ressignificação da Vida, que está sendo promovida pela Comissão da Mulher Advogado da OAB de Pouso Alegre. Vocês podem assistir através do endereço cma01.direito.pro, né? As letras CMA e os dígitos 01. Vai ser hoje, às 8 horas da noite, o palestrante é o Dr. Walter Racine, um médico psicanalista, e a moderação vai ser pela própria OAB. Eu não tenho aqui exatamente quem que vai ser o moderador. Eu gostaria de agradecer novamente a doutora Daniela, que pode ser encontrada no Instagram, em @DaniScottini, ao doutor André, que é @AndréQerso, o meu Instagram é @rodrigobarbosa.br. Muito obrigado a todos. Professor Fernando, muito obrigado para o seu encerramento. Eu que agradeço. Primeiramente, cumprimento o doutor Rodrigo, que me passou a palavra. Agradeço a forma que intermediou esse excelente debate desses 2 grandes profissionais aí da Escola Mineira de Direito. Então, já deixo meus cumprimentos ao querido Rodrigo. Cumprimento também a minha querida professora da Escola Mineira de Direito, essa mulher forte, guerreira, simpática, é uma delicadeza ver a Dani falar, né? Para mim, eu adoro assistir às aulas dela, então muito obrigado também pela sua participação, viu, Dani? Meu caro amigo André, eu agradeço as palavras iniciais que teceu aí sobre mim, realmente um grande amigo pessoal, que tenho o prazer também de conviver na Escola Mineira de Direito como professor. Quero parabenizar aí por essa intervenção brilhante, né? Obrigado. Aproveito também para cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo. Sei que estão aí meus alunos das pós-graduações de Campos Gerais, Boa Esperança, Itajubá. Sei que também alguns colegas aí da advocacia, presidentes de OAB de subseções locais. Faço aqui até menção ao doutor Alexandre, que já me marcou numa das publicações, numa rede social, mostrando que está aí conosco. Cumprimento também e agradeço o apoio da OAB, né, da subseção local de Pouso Alegre, né, que nos ajudou nessa publicidade, na divulgação desse evento, de um tema tão importante, né, tendo em consideração o momento atual, e também é um tema que a gente sempre tem que estar discutindo e evoluindo, porque realmente, até como advogado que sou, vejo que e professor, vejo que muitos dos nossos alunos, muitos recém-advogados, têm muitas dúvidas nessas questões, muitas dificuldades, e então, sem dúvida nenhuma, torna-se aí muito oportuno o debate, principalmente nesse momento aí tão complicado que é esse momento de pandemia, esse momento relacionado aos efeitos do Covid-19. E até
nesse sentido, uma vez que eu também tenho, a minha intervenção tem que ser muito breve, porque sei que a Daniela e o André têm que ministrar aulas, eu queria convidar a todos que estão nos assistindo para também participar de um curso gratuito que estamos fazendo no lançamento da plataforma da MD Online, www.emdonline.com.br. É um curso que tem como proposta discutir os efeitos do Covid-19 no direito contemporâneo. E, nesse sentido, nós chamamos grandes nomes do direito para estar conosco. A ideia é que cada professor da sua área específica, né, vá ali trazer informações de como está sendo os efeitos, né, esse momento aí de pandemia dentro da relação jurídica da área aí que o profissional atua. Para vocês terem uma ideia, já tivemos algumas aulas com a presença de alguns professores como Alexandre Freitas Câmara, que é desembargador do Tribunal do Rio de Janeiro, Marcos Scalestio, que é professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho do Damásio, e também juiz do trabalho. Vamos ter ainda uma professora que eu sou completamente apaixonado também, que, por sinal, é a minha orientadora portuguesa, participação internacional, que vai ser a professora catedrática da Universidade de Coimbra, professora Mafalda Miranda Barbosa Castanheira Neves. Teremos ainda a doutora Flávia Bahia, Sabrina Dourado, dentre outros nomes que possa ter passado aqui. Realmente a gente está atraindo profissionais de vários estados, como disse, até mesmo de fora do Brasil, com a ideia de que cada um possa trazer um pouquinho da sua vivência com essas dificuldades que todos nós estamos passando, principalmente a advocacia, e falo isso mais uma vez como advogado, em virtude aí desses impactos que o Covid-19 tem afetado nas diversas relações jurídicas. No mais, reitero meu agradecimento por todos que vieram aqui participar nessa aula, vou dizer, inaugural do YouTube da Escola Mineira de Direito. Aproveito para dizer que eu adorei assistir vocês. Eu confesso que o YouTube a gente ainda não tinha desenvolvido muitos projetos. A gente tem no Instagram, mesmo no Facebook, comumente fazemos algumas lives e tudo mais, mas até então não tínhamos realizado nenhum tipo de conteúdo dentro da plataforma aí do YouTube. Gostei, achei muito bacana. Peço desculpas àqueles que estão nos assistindo porque eles não puderam interagir, né, através do chat. Houve alguns probleminhas ali na hora de configurar essa live, mas nos próximos, com certeza, essas dificuldades não ocorrerão. Por isso que até aproveito para encerrarmos, peço para que os professores, até mesmo o Rodrigo, possam deixar aí os seus contatos, né, suas redes sociais, para que qualquer pessoa que tenha alguma dúvida possa remeter a vocês e vocês, de acordo com, é claro, a disponibilidade, venham a responder-nos. Então, já para encerrar a minha fala, peço que todos que estão nos assistindo fiquem atentos, porque vamos trazer muito mais conteúdos agora pelo YouTube. Gostei muito dessa interação, achei bem bacana. Espero que da próxima vez com o chat liberado, né? Mas, evidentemente, agradeço aí a presença de todos, agradeço mais uma vez o meu querido professor André, o professor Rodrigo, a professora Daniela. Obrigado, viu? Vocês fazem parte da MD, vocês contribuem para que ela consiga crescer e passar a ser, que é o nosso objetivo, um centro de referência no sul de Minas, em Minas Gerais e, quem sabe, um dia até mesmo no Brasil. Não é não? Muito obrigado, pessoal. Agradeço. Perfeito, professor. Muito obrigado. Deixa eu só complementar a informação. A moderação do evento das 8 horas vai ser da doutora Cristina Maria de Oliveira, que é a presidente da Comissão da Mulher Advogada de Pouso Alegre. Eu falei que eu estava meio confuso quem que era, me corrigiram no WhatsApp na hora aqui, né? O live é isso, né? Até as correções são ao vivo. Okay. Professor, muito obrigado pelo convite, poder estar junto. Eu espero que seja primeiro de muitos trabalhos em parceria, não só da 24ª OAB com a Escola Mineira de Direito, mas minha mesma. Eu estou à disposição a qualquer pessoa que queira entrar em contato por qualquer motivo. O meu Instagram, que eu mencionei, é o @rodrigobarbosa.br, e estou disponível também via e-mail, quem quiser, rodrigo@direito.pro. Uma boa noite, muito obrigado. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais.